Prontinho, já está gravando então. O que a gente vai estudar hoje então, pessoal? Na última aula eu comecei a falar para vocês sobre retas. Basicamente o que eu fiz na última aula foi dar uma ideia geral de trabalhar com retas, que é aquela da maneira que se trabalha no ensino médio, no terceiro ano. A gente vai começar então a fazer efetivamente uma coisa mais de ensino superior, que faz parte do nosso conteúdo. Tá? Então vamos lá. Colocar retas paramétricas. Primeiramente, pessoal, antes de começar com retas paramétricas aqui, eu vou definir para vocês, que eu acho que eu não defini quando trabalhei com vetores, o que são vetores paralelos. Ô Wilson, você não vai corrigir nada do que você passou, não? Eu cheguei a passar a atividade, Thiago? Passou. Não estava Você lembrado. Vamos passou fazer o no... seguinte, deixa eu seguir aqui com a aula, depois, mais no final da aula, então, eu pego o retorno e trabalho com as atividades, então. Tá? Beleza. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, vamos começar então com a definição do que são vetores paralelos. Vamos começar por isso. Dois vetores. Só me ajeitar aqui. Vetores U e V são paralelos se U for igual a um C, ou qualquer, no caso, vou usar um T vezes V, onde esse T aqui pertence aos números reais. No caso, real asterisco, como pode ser zero. Então, dois vetores são paralelos, pessoal, se você tiver aqui um vetor é múltiplo do outro. Como assim? Deixa eu fazer aqui no plano cartesiano, que vai ficar mais fácil para explicar isso. Suponha que a gente tem um plano cartesiano aqui. E nesse plano cartesiano, suponha que eu tenha esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor U. Você vai ter o seguinte, dois vetores vão ser paralelos se um outro vetor ficar sobreposto a esse, for maior ou menor, mas ficar sobreposto a esse. Como assim? A ideia do vetor paralelo é como se eu tivesse um outro vetor aqui, vamos colocar um vetor V, que fica sobreposto ao vetor U. Então, você pode perceber que o vetor V, na verdade, é o vetor U multiplicado por alguém, ou vice-versa. Quer dizer, então, que U é igual a uma constante T que multiplica o vetor V. Então, na prática, dois vetores são paralelos se um for múltiplo escalar do outro. Esse T aqui, no caso, é o número real. Quer um exemplo com números? Vamos pegar exemplo com números. Exemplo. Se você pegar o vetor V, vamos colocar igual a 1 e 2. E o vetor U, vamos colocar igual a 2 e 4. U e V, nesse caso, que são paralelos. Ô Pois, Wilson, não seria, no desenho que você fez, não seria V igual a U vezes T, não? Porque o V é maior. concordo, você pode pegar um valor menor do que 1. Ah, é. Verdade. Então, esse T, na verdade, é um escalar qualquer. Se você pegar um vetor menor do que 1, você consegue diminuir ele. Né? Então, por isso que pode ser nessa sequência aqui também, tanto faz. A história aqui É é verdade. a história aqui é o seguinte, você pode perceber que o vetor V, pessoal, e o vetor U são paralelos. De fato, se você olhar, o vetor U é igual a 2 que multiplica o vetor V. Né? Porque se eu pegar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Ou equivalentemente, ou se você preferir, o vetor V é igual a meio que multiplica o vetor U. Novamente, ó, se eu pegar 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, são vetores paralelos. Então, dois vetores vão ser paralelos se um é múltiplo escalar do outro. Certo? Essa primeira ideia aqui? Beleza. Vou seguir então, pessoal. Agora sim, considere um vetor. Agora vamos começar um outro conteúdo na sequência aqui. Considere um vetor V
genérico, igual com componentes A e B. Um vetor V, A e B. E um ponto P da forma x0, y0. Qual vai ser a historinha aqui? Para poder ter mais espaço, vou fazer isso aqui do outro lado. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Se eu traçar um plano cartesiano aqui, lembra que sempre que eu falar vetor, é vetor posição que estou me referindo, tá? Se eu pegar, por exemplo, o vetor V, ele vai ter as componentes A aqui e a componente B aqui, hipoteticamente. Então, temos esse vetor com essa estética aqui. Tá? Então, esse aqui é o vetor V. Eu peguei também aqui, pessoal, um ponto P. Lembra que aquele ponto P nosso aqui é um ponto qualquer. As componentes são x0 e y0. Suponha hipoteticamente, então, que esse ponto P esteja aqui. A ideia da gente é pegar, montar um problema para depois pegar e deduzir a fórmula. Então, aqui a gente vai ter o ponto P0 com componentes x0 e y0. Aí, pessoal, qual vai ser a nossa ideia aqui? Vamos pegar um ponto genérico a partir do ponto P e em um segmento de reta que seja paralelo ao vetor V. Ou seja, aqui eu tenho essa inclinação. Eu vou pegar essa inclinação aqui a partir do ponto P0 e vou pegar um ponto P qualquer aqui em cima. Quando eu falo um ponto P qualquer, é um ponto onde as componentes não estão definidas. Vou chamar de X e de Y aqui. Certa a primeira ideia aqui, gente? Então, quais são as hipóteses? Temos um ponto P0 qualquer aqui, temos um vetor V, tá certo? E eu peguei aqui um segmento de reta a partir do ponto P0, paralelo ao vetor V. Tudo bem? Olha só, se essa parte aqui for paralela ao vetor V, então vou pegar o seguinte, vou pegar P menos P0. Quem seria P menos P0? Lembra como é que trabalha com vetores? Você pega a componente de chegada menos a componente de saída. Então, P até P0 seria x menos quem? X menos x0 e y menos y0. Perceberam? X menos x0, y menos y0. Essa parte aqui, gente, não é paralelo ao vetor V? Então, nós podemos falar que P0 vai ser igual a um t que multiplica o vetor V, já que essa inclinação aqui e essa inclinação aqui são o quê? São as mesmas. Tá? Foi feito dessa maneira. Tudo bem? Passo a passo? Aí, substituindo aqui, olha, quem é P até P0? É dado por essa expressão que está aqui. X menos x0 e y menos y0 aqui. Vai ser igual a um t que multiplica o V. Quem é o V nosso? AB. Moral da história? Então, eu vou ter x menos x0 igual. Essa componente aqui ela vai ser, no caso, t vezes a, ou seja, a primeira componente é igual à primeira componente, porque se eu desenvolver isso aqui, fica ta e tb. Certo? Então, eu vou ter x menos x0 igual a ta, e vou ter, no caso, y menos y0 igual a tb. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando? Então, beleza. Aí, o que acontece aqui? Se eu pegar e isolar o x aqui nesse primeiro membro, eu vou ter x igual a t vezes a mais x0. O que eu fiz foi pegar o x0 e jogar ele para cá. Se eu isolar o y aqui no primeiro membro, então eu vou ter aqui t vezes b mais y0 aqui. Consequentemente, eu acabo tendo duas equações. Essas duas equações aqui, gente, essa aqui e essa aqui, vão ser as equações da reta que passa pelo ponto P0 e que é paralela ao vetor B. É isso que eu vou contextualizar para vocês agora. Tá? Então, são duas fórmulas. O que eu fiz aqui, basicamente, foi a dedução das fórmulas, mais nada.
Beleza, então vamos lá, vamos pegar e vamos contextualizar isso aqui. Teorema. Teorema é o seguinte, uma reta no espaço bidimensional, quer dizer, de dimensão 2, uma reta no espaço bidimensional, que passa pelo ponto P0 igual a x0 e y0 e é paralela ao vetor v da forma AB, tem equações paramétricas eu vou escrever elas aqui do outro lado, que são essas duas equações aqui. Vai ter equações paramétricas, x igual a TA mais x0 e y igual a TB, ou B vezes T, tanto faz, mais o y0 aqui, tá? Na verdade, vou jogar esse A para frente, vou jogar esse B para frente também, que fica melhor. Vai ficar AT mais x0 e B vezes T mais y0. Pessoal, primeiramente, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, o que vocês entendem pela palavra parâmetro? Eu estou vendo equações paramétricas de uma reta. Qual seria a ideia da palavra parâmetro, então? Mais ou menos isso, Vitor. Na verdade, é o seguinte, se você pegar a nossa reta inicial, que eu passei para vocês na aula passada, ela só tinha variável x e variável y. A ideia aqui, quando você fala de equações paramétricas, é você colocar tanto o x quanto o y em função de uma outra variável. Essa outra variável seria a variável t. Então, a equação paramétrica é quando você usa um outro parâmetro, que em geral é o t, para escrever o x e o y em função dele. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que fica mais fácil para entender, mas a ideia padrão é essa. Esse exemplo aqui é bem... faltou falar no caso do espaço tridimensional. Se, no caso, vamos colocar assim, no caso do espaço tridimensional, no caso do espaço tridimensional, o que nós temos? Nós teremos um vetor V com 3 componentes, no caso A, B e C, e teremos um ponto P0 também com 3 componentes, no caso quem? X0, Y0 e Z0. Então, no caso do espaço tridimensional, as equações paramétricas da reta são... Você vai pela lógica, ó. A gente vai ter um x igual, no caso, um a vezes t mais x0, um y igual um b vezes t mais y0, e a gente acaba tendo a terceira componente, que seria um z igual a um c, já que aqui eu usei c, vezes t mais z0. Tudo bem essa primeira ideia aqui? Eu posso pegar isso aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Deixa eu fazer o exemplo, que fica mais fácil para entender, e se gerar alguma dúvida depois do exemplo, a gente pega e discute, tá bom? Exemplo, então. Determine a equação paramétrica
a equação paramétrica e a equação reduzida equação paramétrica, equação reduzida da reta que passa pelo ponto 4 e 2 e é paralela ao vetor V, no caso aqui é igual a menos 1 e 5. Entenderam o problema aqui, pessoal? A gente vai calcular, no caso, a equação paramétrica da reta que passa por esse ponto aqui, que é o ponto 4 e 2, e é paralelo ao menos 1 e 5. A parte inicial, que é calcular a equação paramétrica, é muito simples. Eu sei que x, quais são as fórmulas da equação paramétrica? X é igual a x0 mais a vezes t, que é essa que está aqui em cima. Eu só inverti aqui, tá? Mas é a mesma. E o y aqui, ele é igual a y0 mais b vezes t. Nessa conjuntura aqui, quem é que vai ser cada coisa? Como eu tenho que o ponto P0 é igual a 4 e 2, então, nesse caso, o meu x0 é o 4 e o meu y0 é o 2. E o vetor aqui, no caso, ó, essa primeira componente é o A e a segunda componente aqui é o B. Logo, o nosso x aqui vai ser quem? O x0, que é 4, mais quem é o nosso A aqui? É menos 1, vezes t. Logo, o nosso x fica 4 menos t. Certo? Essa aqui, no caso, é o x. E essa outra aqui, o y nosso, ó, vai ser quem? Quem é o y0 aqui? É o 2, mais o b, que é 4, vezes t. Então, essas duas equações aqui são as equações paramétricas da reta que passa por esse ponto 4 e 2 é paralela ao vetor menos 1 e 5. Nesse ponto, alguém quer perguntar alguma coisa? Entenderam o que eu fiz? Beleza, vamos seguir aqui. Professor, de onde são esses 4T aí? Esse 4 menos t, esse 4 aqui? Não, o do Y, é isso? É 2. Na verdade, é 5 aqui, né? É verdade, é 5. Eu concordo com você. Eu me equivoquei aqui. Vamos acertar aqui. Beleza, 5T, pessoal, tá? Tranquilo aí? Pode seguir, então? Essa matéria tem no livro de cálculo 2? Tem. Ô, Vitor, tem naquele livro que a gente está utilizando para geometria analítica. Está toda lá. Vou seguir bem próximo do que está lá, inclusive, tá bom? Bom, gente, essa aqui, então, seriam as equações paramétricas. A segunda parte que eu pergunto lá são quem são as equações reduzidas. Então, vou entender aqui. As equações paramétricas que eu acabei de calcular é x igual a 4 menos t e y igual a 2 mais 5t. Então, essas duas aqui são as equações paramétricas. Equações paramétricas, então. A segunda parte que ele pergunta para a gente é quem é a equação reduzida. Se você talvez lembrar da matéria que eu falei da aula passada sobre retas, no finalzinho, eu falei para vocês que a equação reduzida é quando eu tenho x e y e isolo o y no primeiro membro. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte, pessoal. Dessas duas equações aqui, eu tenho um t e tenho um t aqui. Eu quero a equação reduzida. Na equação reduzida, eu só tenho x e y. Certo? Essa ideia? Então, como é que eu procedo para calcular a equação reduzida? Vai ser da seguinte maneira. Eu pego, primeiramente, esta equação aqui. X
igual a 4 menos t. Trabalhando aqui, né, processando aqui, eu posso pegar esse t aqui negativo e jogar para o primeiro membro. Então, menos t traga para cá, fica positivo. Aí fica 4, ó, menos x. Eu isolei o t aqui no primeiro membro. Certo? A ideia agora é o seguinte, eu vou pegar a segunda equação paramétrica, que é essa dada em função do y, que é 2 mais 5t. Aí, gente, eu pego essa expressão aqui e substituo aqui nesse t. Tá? Ou seja, vai ficar algo assim, fica y igual a 2 mais 5 vezes 4 menos x. Continuando aqui desenvolvendo, ó, vai ficar assim, y igual a 2 mais 5 vezes 4 é 20, 5 vezes menos x é menos 5x. Organizando isso, y igual a 22 menos 5x. Tá? Ou seja, eu peguei dessas duas equações, isolei o t aqui na primeira e substituí aqui na segunda. Essa aqui, na verdade, é uma maneira de fazer. Eu poderia ter isolado o t na segunda e substituir na primeira, tanto faz. Mas, em suma, a equação reduzida só tem x e o y fica isolado no primeiro membro. Então, essa aqui embaixo é a tal da equação reduzida. Professor, mas tem como fazer a equação reduzida sem fazer essa paramétrica aí? Só coeficiente linear, não tem? Sim, se você tiver o coeficiente linear, você tem. Porque não é a, x, mais ou menos n, não sei. Concordo com você, ô João. Só que nesse caso aqui, eu te dava um vetor, tá vendo? E te dava um ponto. Então, eu não tinha o coeficiente linear aqui. Entendeu a ideia? Quer dizer, o que eu tinha era um vetor. Eu não tinha o coeficiente linear. O que você falou está certinho. Na verdade, se eu perguntasse a você, quem é o coeficiente linear? Aliás, quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? É o 5, não? É o menos 5, exatamente. O menos 5 seria o coeficiente angular e o 22 aqui o coeficiente linear. Tá perfeito. Mas nesse caso aqui, eu tive que usar dessa estratégia aqui porque eu não tinha te dado o coeficiente angular, nem tinha te dado 2 pontos. O que eu tinha te dado era um ponto e um vetor. Era uma situação diferente. Tranquilo? Pode seguir? Beleza, então. Ô Wilson, você falou que pode trocar. Você pode isolar o t na segunda e trocar ele na primeira. Pode. Vai dar a mesma equação reduzida? Sim, sim. É só a pessoa fazer a conta correta. Sim, Thiago. Piadas à parte, sim. Você poderia isolar aqui, só que daria umas frações aqui, daria umas contas mais cavernosas, né? Então ficou mais fácil fazer isso aqui. Mas essa maneira que eu fiz não é única. Você tem que isolar o t em uma e substituir na outra. Na prática, isso, a resposta final da equação reduzida vai ser sempre a mesma. Beleza? Pode seguir? Vamos lá, então. Gente, a letra B dessa questão, eu peço para calcular aqui o seguinte, peço para fazer um esboço dessa reta. Faça um esboço da reta. Se você pegar e lembrar lá da 8ª série, pessoal, para você fazer o esboço do gráfico de uma função, do primeiro ano também era assim, você pegava o valor de x e achava um y correspondente. Aqui eu vou fazer algo mais ou menos similar, só que em vez de considerar x e y, vou considerar no caso x, y e t. Como assim? Eu vou fazer uma tabela, tá? Vou explicar para vocês aqui, ó. A gente vai construir uma tabela. Essa tabela nossa, ela vai ter 3 colunas. Assim. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar valores arbitrários para o t e vou achar, no caso, o x e o y correspondente aqui. Então, por exemplo, aqui você vai ter o t, aqui você vai ter o x, aqui a gente vai ter o y. Vamos começar com valores pequenos, tá? Vou falar que o meu t vale 0. Pessoal, se o meu t vale 0, quanto que vai valer meu x aqui, ó? 4 menos 0, quanto que dá? Dá 4. Concorda comigo? Se eu pegar aqui, ó, 2, 5 vezes 0 é 0, 2 menos 0 é 2 mesmo. Então, a gente tem um primeiro ponto aí. Certo? Se o meu t valer 1, ó, vamos substituir. Quanto que é 4 menos 1? 3. Quanto vai ser, no caso, aqui?
2. 5 vezes 1 dá 5. 5 mais 2, quanto que dá? Dá 7. Tudo bem? Entenderam aqui a ideia, pessoal? Todo mundo? Para você conseguir construir um gráfico de uma reta, basta você ter 2 pontos definidos. Eu pergunto a vocês, quais são os 2 pontos definidos que eu tenho? Vou construir mais uma colunazinha aqui para ficar mais fácil para identificar. Por exemplo, aqui eu vou ter o x e vou ter o y. Então, qual vai ser o primeiro par ordenado que eu tenho? 4 do x e 2 do y. E o segundo par ordenado? 3 do x e 7 do y. Moral da história, se eu quiser montar então esse gráfico, ele é muito simples. Para montar o gráfico, no gráfico você não vai ter o t, você só vai ter o x e o y. Ele fica assim, ó. Vamos marcar o primeiro ponto, que é 4 e 2. Está aqui, ó, no cantinho, tá? 4 do x e 2 do y, aproximadamente aqui. E o outro ponto é 3 e 7. Vou marcar o 3 aqui. E o 7 está lá em cima. Consequentemente, esse aqui é o nosso gráfico procurado da reta em questão aí. Se eu falar que essa aqui é uma reta R, então esse aqui vai ser o gráfico da nossa reta R. Eu queria que vocês olhassem, pessoal, essas contas aí, se entenderam o que eu fiz. Se não entenderam, eu repito de novo. Pode seguir, então? Vamos lá. Vou pegar, então, um segundo exemplo aqui, gente. Exemplo 2. Calcule as equações paramétricas que passa as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos. Vamos pegar aqui o ponto P1 é o 2, o 4 e o menos 1. E o ponto P2 é o ponto 5, 0 e 7. Primeira observação aqui é a seguinte, pessoal. Se você observar, eu tenho 2 pontos aqui. Nesse caso aqui, eu tenho 2 pontos do espaço. Então, como são 2 pontos do espaço, no espaço não tem equação reduzida da reta, não. Tá? Porque essa equação reduzida da reta é quando você isola o y no primeiro membro de uma reta que tem apenas as variáveis x e y. Aqui, como eu tenho 3 componentes, vou ter x, y, z. Então, nesse caso que você não tem a equação reduzida, o que você vai ter aqui vão ser somente as equações paramétricas. Certo? A primeira ideia? Aí, como é que eu executo uma conta desse tipo aqui, então? Primeira parte, ó, tem que lembrar quem são as equações paramétricas. As equações paramétricas, de uma maneira geral, né, são x igual a x0 mais at, depois y igual a y0 mais 1bt, e depois 1z igual a z0 mais ct. Eu queria que vocês observassem aqui o seguinte, nessa conta, eu tenho 2 pontos, mas eu não tenho o vetor. Vocês perceberam isso? Que eu tenho 2 pontos, mas eu não tenho o vetor? Eu sei que ela passa por esses 2 pontos, mas eu não sei o vetor em relação ao qual ela vai ser paralelo. Então, o primeiro passo aqui é calcular o quê? O vetor posição.
O vetor posição é o seguinte, se eu tenho 2 pontos, para você calcular o vetor posição, esse vetor aqui, que vai de P1 até P2. Então, esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor V, vai ser o vetor posição em relação ao qual a nossa reta vai ser paralela. Tá? Isso aqui tem a ver com aquela primeira matéria que eu passei para vocês lá no início do período. Né? Para que, dado 2 pontos, como é que você acha o vetor é posição? Que é aquele vetor onde a origem dele começa na origem do espaço cartesiano. Se é de P1 até P2, é só você fazer o quê? A componente do P2 subtraindo a componente do P1. Lembram disso? Todo mundo aí? Ó, fica 5 menos quem? Menos 2. Depois 0 menos 4. E depois 7, ó, menos 1, que vai dar então mais 1. Então vai dar o quê? Vai dar 7 mais 1, que vai dar 8. Logo isso aqui, ó, fica 3, aqui dá menos 4 e aqui dá 8 positivo. Sim ou não, pessoal? Todo mundo aí? Entenderam? O primeiro passo foi o cálculo do vetor. E por que eu tive que fazer isso? Porque eu te dei 2 pontos e não te dei o vetor. Tá? Te dei os 2 pontos. Calcula o vetor, agora é que a conta flui. Tá? Vamos lá, então. Basicamente, agora é substituir, pessoal. Olha, eu tenho 2 pontos. Qual ponto que eu pego? Aquele que eu quiser. No final dá a mesma coisa, vou provar para vocês que vai dar a mesma coisa. Se eu usar o ponto P1, que é 2, 4 e menos 1, então esse cara aqui vai ser o x0, esse cara aqui vai ser o y0 e esse cara aqui vai ser o z0. A gente vai ter, então, x igual a quem? Quando é x0 mais at, então fica 2. Ó, depois que eu calculei o vetor v, gente, eu consigo achar o termo a componente b e a componente c do vetor. Então, fica, no caso, ó, 2 mais at. O nosso a aqui vale 3, então fica 3t. Certo? Aqui, ó, o y. Quanto que vai, como eu estou usando o ponto P1, o valor do y vai ser quanto? Aqui vai ser 4 menos 4t. E por fim aqui, olha, o z vai ser quem, gente? Quem é o valor aqui do z? Nesse caso aqui, vai ser, no caso, menos 1 mais 8t. Conseguiram entender isso aqui, todo mundo? Como é que eu achei as equações? Legal aí, pessoal? Tranquilo? Pode seguir? Lembra que eu usei o ponto P1. O que eu afirmei para vocês? Que você pode usar o ponto P1 ou o ponto P2, que a reta vai ser a mesma. Vou fazer a mesma conta usando o ponto P2 e provar para vocês que, de fato, dá a mesma reta. Isso não é trivial. Tá vendo? Se eu usar P2, o P2 é o ponto 5, 0 e 7. Então, usando o P2, quem é que vai ser as nossas equações? Lembra, fica x, ó, aqui vai ser então o x0, o y0 e o z0. O x é o x0, que nesse caso é 5, mais o vetor, que é 3t. Tá? O y vai ser o y0, que nesse caso é 0 mesmo, menos 4t. E o z vai ser igual a 7 mais 8t. Aí eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Vou deixar vocês pensarem um pouco e me falar por que de fato isso aqui dá a mesma coisa. Aparentemente não é, mas é a mesma coisa. É porque quando você for substituir pelos valores para encontrar o gráfico, vai dar a mesma reta? Exatamente. O gráfico é exatamente o mesmo. Quer ver? Vamos fazer uma simulação aqui embaixo que eu acho que é interessante. Vamos fazer um teste aqui para você ver. Quer ver? Teste. Vamos pegar as duas equações e construir 2 tabelas. Vamos pegar primeiramente o ponto P1 e vamos depois construir uma tabela para o ponto P2. E mostrar que as duas tabelas são equivalentes. Quer ver?
Se eu pegar aqui no ponto P1, vamos pegar valores para t, valor para x e valor para y. Ah, faltou o valor de z, né? Que nesse caso são 3 componentes. Espera aí, pessoal. Deu errado aqui. Vamos lá, vamos fazer uma coluna a mais aqui. Observem só, aqui a gente vai ter o t, o x, o y e o z. Pelas contas que nós fizemos com P1, o x é 2 mais 3t. O y nosso, ele é 4 menos 4t. E o z nosso, ele é menos 1 mais 8t. Mais 8t. Pessoal, olha, falta menos de 1 minuto. Vamos dar um tempo aqui, tá? E a gente pega e reinicia. Então, olha só, são 8 e 9, 8 e 13, a gente começa a outra aula, tá bom? Vamos dar 3 minutos de intervalo.